Galera do canal, nós estamos aqui nesse mês de setembro gravando vídeo, pois não poderíamos deixar passar em branco esse mês. Esse mês é encarada a tese, o hashtag Diga Não ao Suicídio. Algumas pessoas encaram uma tese de que os fins justificam os meios, mas para mim, os meios que justificam o fim. Se a gente for observar, para alguém atentar contra a sua vida e cometer suicídio, para alguém tirar a própria vida, ela vinha sofrendo de algum problema. E às vezes nós pensamos que esse assunto está longe de nós, talvez esteja mais próximo do que você imagina. Eu gostaria de ler com vocês 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que diz: E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Meus irmãos, se a gente for observar Elias ele sofreu consequentes decepções. Para a pessoa entrar em princípio de depressão, ela tem que sofrer, provavelmente ela sofreu consecutivas decepções e frustrações com pessoas que ela não imaginava que ia frustrá-la. Ela botou a expectativa muitas vezes em alguma coisa, em um projeto, em uma pessoa, e não deu certo, e ela se frustrou. E quais são, irmão Wendel, quais são os sintomas da depressão? Primeiramente, eu li um texto de um homem que entrou em princípio de depressão, o profeta Elias. Se a gente for observar, o profeta Elias, ele se frustrou. Por quê? Elias era um homem de Deus, servo de Deus, apareceu no cenário de Israel quando Israel estava corrompido, e ele foi e desafiou os profetas de Baal. Se a gente for observar, ele desafiou a nação, desafiou os profetas de Baal e desafiou o rei de Israel. O resultado foi ótimo a princípio, porque Deus respondeu a oração do profeta. Mas se a gente for observar, Elias esperava que não só o povo, a nação, como o povo, se convertesse ao Senhor, mas também que o rei de Israel, a classe nobre de Israel, se convertesse ao Senhor. Mas logo após o desafio no monte, que Deus mandou fogo e consumiu o holocausto, a gente vai perceber que a nação ainda ficou em dúvida. Será que o Senhor é Deus? O rei e a classe nobre de Israel não se voltou para o Senhor, e a gente vai observar que logo após isso, o profeta Elias, ele recebeu uma ameaça de Jezabel. Então, houve consequentes decepções na vida de Elias. E ele vai a caminho de Bérseba, que é Judá, e deixa o seu moço. Primeiro sintoma que a pessoa que está ao seu lado está passando, provavelmente está passando, que está entrando num princípio de depressão, ela se isola, ela não quer conversa, ela não quer bate-papo, ela simplesmente mudou e não quer conversa com ninguém. Talvez o assunto é tão sério, a depressão é tão silenciosa, que às vezes a pessoa está passando por ela, está frustrada, está desanimada, mas o sorriso no rosto ainda impera. Se a gente for observar, 99% das fotos que a gente vê em Facebook, em perfil de WhatsApp, em perfil de Instagram, a pessoa está com um sorriso no rosto. Por quê? Porque ela não quer assumir que está com um determinado problema, porque é vergonhoso, porque as pessoas vão interpretar errado. Mas, se a gente for observar, no contexto de Elias, não havia psicólogos ali na época, pessoas formadas para instruir ele. Mas nos nossos dias, Deus deu a capacidade ao homem de se formar, de ter uma formação acadêmica e poder assim acompanhar você e acompanhar as pessoas que estão passando por esse problema. Se a gente for observar, o próprio Deus ao encontro de Elias e procura saber: Elias, o que fazes aqui? Elias desabafa. Muitas vezes, o que a pessoa está precisando é desabafar, é conversar. Nos nossos dias, temos os psicólogos e os psiquiatras. Às vezes, quando se fala em psicólogo e psiquiatra, a gente pensa que psicólogo e psiquiatra cuida de pessoas loucas. Pessoas não têm a sua insanidade mental, mas na verdade não é. Às vezes, a gente passa por problemas mentais e encaramos aquilo e temos o medo de falar com os nossos irmãos, de falar com alguém. Por quê? Porque algumas pessoas veem a depressão como algo demoníaco, como uma possessão demoníaca. A depressão não é
possessão demoníaca não é que a pessoa está ficando louca, não é. Ela está frustrada, ela está desanimada. Ela não vê mais a sua vida, ela não vê mais o amarelo, o vermelho, ela vê tudo cinza. Tudo que vê ao seu redor vê cinza. Ela está desanimada com a vida, os projetos do amanhã ela não consegue formar, porque para ela só o hoje existe. Porque ela não consegue ter expectativa de vida. Para ela, a vida perdeu sentido. Ela não consegue acreditar que o choro pode durar apenas a noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Ela não consegue olhar e ver que o inverno só vai durar um tempo, que a tempestade só vai durar um tempo e que logo logo vai aparecer a primavera na vida dela, o verão vai aparecer. Ela não consegue ver que a tempestade é momentânea. Talvez as pessoas ao seu redor estejam demonstrando um sorriso, esteja com um sorriso no rosto, fazendo você sorrir, mas na verdade o que ela está passando, só Deus sabe a tempestade que está passando no coração dela. Assim como o profeta Elias, Deus lhe entende e Deus colocou pessoas para cuidar e tratar de você. Não deixe que a sua depressão, não deixe que o seu desânimo, não deixe que o hoje atrapalhe o seu futuro. Quem tem medo do futuro torna-se um escravo do presente. Não deixe que a depressão faça você atentar contra a sua própria vida. Não deixe para prestar homenagens ao seu amigo, aos seus parentes, ao seu conhecido, quando ela atentar contra a própria vida e assim atirá-la. Não deixe para fazer isso quando ela já estiver morta. Faça isso agora, ajude ela agora, compartilhe esse vídeo, nos ajude a salvar vidas, porque depressão não está longe de nós. Depressão está mais perto do que nós imaginamos. Talvez o seu irmão, o seu amigo, o seu parente esteja entrando em um princípio de depressão e você pode ser o canal de bênção para salvar essa vida. Nos ajuda com que esse vídeo chegue até essas pessoas. Se a gente for olhar, Deus cuidou de Elias, tratou Elias, ouviu o desabafo de Elias e deu a orientação. Procure um psicólogo. Você está com depressão? Procure um psicólogo. Ninguém, pode escrever o que eu estou dizendo, ninguém vence a depressão sozinho. Você precisa de alguém, precisa de um auxílio. Elias precisou de alguém. Deus foi ao encontro de Elias e cuidou de Elias. Você procure ajuda. Não encare a depressão sozinho. E faça com que esse vídeo chegue a essas pessoas. Compartilha e ajuda a gente, tá bom? Desse vídeo não tivemos edições, não tivemos um bom áudio, mas porque o nosso editor não pode estar presente, mas porém não quisemos deixar em branco. A depressão é real e pode estar mais perto do que você imagina.